tarde, boa noite, porque eu não sei que hora é que você vai ver esse vídeo. Pode ser que você não está aqui, não está na live, e pode ser que veja esse vídeo, está vendo esse vídeo depois. Então, nós vamos iniciar a nossa aula. Nosso primeiro assunto é linguagem. Então, iniciamos com linguagem, que é o assunto que nós vamos fazer aqui nessa unidade primeira com você. Ok? Então, vamos lá. Afinal de contas, né, vamos ver aqui o que é linguagem, qual é o conceito de linguagem. Né? Então, linguagem é um sistema de signos que permite construir uma interpretação da realidade através de sons, letras, cores, imagens e gestos. Então a linguagem, tá, é um sistema de signo que ele permite você interpretar a realidade através de sons, de letras, cores, imagens e gestos. Então, eu posso me comunicar, né, através da linguagem, e essa linguagem ela pode aparecer através de sons, através de letras, através de cores, através de imagens. Nós vamos ver isso aqui, na prática, né? Como é que isso acontece. A questão dos... Vamos devagar aqui. Ok, então nós temos diferentes linguagens. Okay? Nós vamos fazer uma diferença depois aí, o que é linguagem e o que é língua. Nós temos diferentes linguagens. Então, no dia a dia, nós vivemos com diferentes linguagens. As chamadas línguas naturais, nós temos o inglês, o francês, o português, o russo, o guarani. Isso são línguas, né? São línguas naturais, né? Então, há comunidade que fala a língua portuguesa, há comunidades que falam a língua francesa, há outras comunidades, grupos de países que falam a língua inglesa. Então, esse aqui é um tipo de linguagem. Okay? Então, a pintura é uma forma de linguagem, porque também a pintura, ela comunica uma mensagem através da pintura. Okay? A dança é uma linguagem, porque a dança também comunica uma mensagem através dos movimentos da dança. A música com mensagem, a música também é uma linguagem, certamente. Os sistemas gestuais também você consegue se comunicar com gestos, né? Então, isso é o que? Linguagens, né? O que é linguagem? Linguagem, praticamente, é tudo aquilo que você consegue se comunicar, né? Quando você consegue se comunicar através de alguma coisa, aquilo ali passa a ser uma linguagem, porque eu consegui me comunicar. Então, os sistemas particulares de signos, por exemplo, os logotipos são símbolos, né? Às vezes símbolos de empresas, que você, quando você bate o olho naquele símbolo, você ali já comunica você ali, você já sabe quem é, você já faz uma leitura. Os quadrinhos também, eles também são uma forma de linguagem, ok? E uma forma de linguagem também que nós temos é a literatura, né? A literatura também é uma forma de linguagem, então ela também comunica uma mensagem. Então, nós temos aqui uma poesia escrita, né, um texto escrito, Lua na Água, mas não é apenas um texto escrito, é um texto que reflete, né, a palavra que ela reflete na água, como se ela estivesse refletindo na água. Então, ela está comunicando aqui um sentido. Quem fez isso aqui, certamente, tem um sentido. É símbolo da impermanência de todas as coisas. Portanto, aqui é uma linguagem escrita. Okay? Então, nós temos aqui, nós temos a música, né? A música como uma forma de linguagem. Okay? Nós temos o teatro.
é uma forma de linguagem, porque também, através do teatro, ele comunica uma mensagem, ok? Então, o teatro ensina o verbal, o visual e o sonoro, né? Então, você vai ter lá, você está vendo pessoas falando, né? O verbal, você vai ver lá isso lá, e você tem o sonoro, né? As pessoas vão falar também. Então, ali eles estão comunicando alguma mensagem através desse tipo de linguagem. Okay? O cinema também é uma forma de linguagem. Okay? O cinema movimenta, né? Então, nós temos aqui o que? A pintura. Temos aí a pintura também como uma forma de linguagem. Alguém escreveu, alguém pintou esse quadro, esse quadro ele comunica alguma coisa. Né? Pode ser que eu não consiga fazer uma leitura dele, mas se eu for pesquisar um pouco, eu vou verificar que esse quadro aqui, ele está comunicando uma mensagem. Alguém fez com uma mensagem. Então, aqui é o grande canal de Veneza, né, de Veneza, na Itália. Então, ele sempre vem carregado com uma mensagem. Então, a fotografia, né, fotografia e desenho também é uma forma de linguagem. Né? Fotografia flagra, né? Ela flagra ali o momento. A charge também, que eu não tenho a imagem da charge, mas a charge também é uma forma de linguagem. Tem uma forma de linguagem também, nós temos aqui a linguagem do trânsito. Então, você tem a linguagem do trânsito. As placas de trânsito também são uma linguagem. Por quê? Porque quando você vê uma placa, essa placa ela está comunicando você. Okay? E essa linguagem aqui, pessoal, ela pode aparecer com palavras ou não. Então, você pode ter uma linguagem verbal, que é aquela que tem a palavra ou a fala, né, de alguém, uma linguagem verbal, e pode ter a linguagem não verbal, aquela que você só vai ver a imagem, né? Você só vê a imagem, você não tem palavra. Então, quando você não tem palavra, você vai dizer que essa linguagem é uma linguagem não verbal, ok? Não verbal. Então, nós vamos ver agora a definição de língua. Nós falamos de linguagem, ok? Nós temos que entender que a língua é diferente do conceito de linguagem. Então, língua é um código, vamos pensar diferente. Ó, a língua é um código formado por palavras, olha só, por palavras. A língua é um código formado por palavras e leis combinatórias por meio da qual se comunicam e interagem, as pessoas se comunicam e interagem entre si. Então, a língua, ela é um código. Então, se você não conhecer esse código, você não consegue se comunicar. Se você não souber combinar esses códigos, você não vai conseguir também se comunicar. Por exemplo, a língua portuguesa, né, o português é uma língua. Então, ela tem o quê? Ela é um código. Quem não conhece a língua portuguesa não consegue se comunicar através dela. Só se consegue quem conhece o código. Então, é um código formado por palavras. E também não somente formado por palavras, mas elas se combinam. Não é de todo jeito que você escreve. Você tem uma ordem das palavras para você escrever. Porque se você fizer de qualquer jeito, lançar as palavras, não vai ter sentido. Não haverá comunicação. Ok? Não haverá comunicação. Então, língua, o que é língua? É um conjunto formado por palavras e leis combinatórias, por meio da qual as pessoas se comunicam e interagem entre si. Ok? Então, a língua, ela é pertencente ao quê? Ao grupo. Ao grupo. Que grupo é isso, professor? Ao grupo que conhece o quê? O código. O francês, né? O francês, o alemão, todos eles são línguas e só quem vai decifrar esse código é quem conhece essa língua. Porque, por mim, a língua é um código. Okay? A língua é um código formado por palavras. Okay? É importante entender esses conceitos. Okay? Então, a língua, rapidinho aqui,
Língua, variação em norma, vou falar um pouco a respeito disso. Ok? Seja bem-vindo aí, pessoal. Então, vamos ver língua, variação em norma. Há situações em que a língua se apresenta de forma diferente, o que é normal. Alguns fatores que favorecem essa variação são. Então, a língua, ela pertence a um grupo que conhece esse código, certo? Mas sofre dentro da língua, dentro da mesma língua, ela sofre variações. E ela sofre variações. Por exemplo, nós temos variação geográfica, porque uma pessoa que mora na região do sul do Brasil, todos nós falamos no Brasil a mesma língua. Qual é a língua que nós falamos? Nós falamos a língua portuguesa. Mas dentro da língua portuguesa, quando nós separamos nosso país em regiões, nós vamos ter mudança, né? Variações. É a mesma língua, só que ela vai sofrer variações. Por exemplo, se você for lá no sul do Brasil, você vai ter a língua portuguesa, mas ela vai ter diferença, variações no seu vocabulário, palavras diferentes, né, que o gaúcho vai falar, né, a gente fala de uma maneira aqui, lá eles vão falar de outra, tanto no sotaque como no vocabulário. Por exemplo, lá eles chamam o menino muito de guri, né, guria, né, então já é diferente da nossa região, a gente chama menino, moleque, essa coisa toda, lá eles já chamam diferente. Então, você tem uma variação também, às vezes também no sexo, o masculino e o feminino, você tem uma variação da forma de falar, muitas vezes. A idade também varia. Vocês percebem que, às vezes, a idade, quando você é jovem, vocês falam de uma forma. Né? Já o adulto, o idoso, ele vai falar de outra forma. Por exemplo, o jovem gosta muito de palavras novas, gosta muito de usar gíria, né? E aí, velho, não sei o quê, essas coisas, tudo que aparece aí, né? É a linguagem do jovem. Já o idoso, o adulto, ele já fala diferente, ele já procura não estar falando dessa mesma forma, já não dá mais certo para estar falando dessa forma. Então, tem a linguagem aí já, essa língua, essa variação específica da juventude. Tem a ver também a língua, esse código também, ele varia socialmente. Como assim, professor? Então, a classe social, a classe mais alta, vamos dizer assim, a classe alta, você tem a classe média, a classe alta, classe média alta, né? E aí? Então, as pessoas geralmente de classe alta, que conseguiram estudar por mais tempo, elas falam de forma diferente. Okay? Já as pessoas mais pobres, né, que moram em regiões mais periféricas, elas têm uma linguagem também já diferente. Tá? Os que tiveram pouca escolaridade já vão falar um pouco diferente. Então, essas variações nós temos também variação profissional. Os profissionais de cada área, né, o profissional de medicina, o profissional do direito, então eles têm as linguagens específicas, né, das áreas dele de falar, ok? E você tem também o grau de formalidade do contexto também. A língua vai variar de acordo com o contexto. Significa isso, professor? Significa que, dependendo de com quem eu vou conversar e onde eu estou, eu vou mudar a minha forma de falar. Por exemplo, se eu estou com os colegas, com a galera, minha galera da escola, meus colegas e tudo, ali eu falo de um jeito. Eu estou falando ali bem informal, uso a gíria do dia a dia ali com eles e tal. Mas se você for ter uma conversa séria com seu pai, vai ter uma conversa séria com sua mãe, você não vai falar do mesmo jeito que você falou com seus colegas. Né? Se você vai falar com uma autoridade, se você vai falar com uma autoridade em algum lugar, num espaço diferente, você não vai lá falando lá, e aí, velho, e aí, véia, né? Vai falar com o juiz, vai falar com o prefeito, até com o prefeito, mas com o prefeito até menos, já está acostumado, mas com a autoridade maior, você não vai chegar falando assim, né? Velho, tá ligado, não sei o que, essas coisas todas. Você fala com os colegas. Então, isso é o grau de formalidade
há variação também na língua. E essa variação ela é normal, é a mesma língua, mas a mesma língua sofrendo variação. Ok? Vamos ver aqui o próximo slide. Ok. Então, ok. Linguagem verbal e linguagem não verbal. Okay? Vamos ver isso aqui, isso é importante vocês guardarem esse conceito da linguagem verbal, linguagem não verbal. Linguagem verbal é o uso da escrita ou da fala como meio de comunicação. Então, se tem palavras, né? Se tem palavras, seja falada ou escrita, essa linguagem é verbal. Okay? Então, guarde isso vai ser muito importante para vocês aprenderem a interpretar em texto. Okay? A linguagem não verbal é o uso das imagens, figuras, desenhos, símbolos, dança, tom de voz, postura corporal, pintura, música, mímica, quer dizer, o gesto, né? Escultura e gestos como meio de comunicação. A linguagem não verbal pode ser até percebida nos animais, por exemplo, quando o cachorro balança a cauda, ele quer dizer que está feliz ou se coloca a cauda entre as pernas, o medo, tristeza. Então, resumindo aqui, linguagem não verbal não tem palavras, ok, nem escrita e nem falada, ok? Então, se você está diante de uma classificação, se isso aqui é linguagem verbal ou se essa linguagem é não verbal, você tem que falar o quê? Para ser verbal, tem que ter escrita ou fala. Okay? Não tem escrita, não tem fala, essa linguagem é não verbal. Okay? Linguagem não verbal. Linguagem, diversidade. Ok. Então, vamos lá. Então, as diversidades linguísticas, né? Então, nenhuma língua... Ok, seja bem-vindo. Nenhuma língua é homogênea, ok? Nós já vimos lá, nenhuma língua é homogênea, ela sofre variações, ok? Então, cada variedade de uma língua é resultado das peculiaridades da experiência histórica do grupo que a fala. Então, nós temos a mesma língua no país, no Brasil, mas você pega uma região, você pega... E não precisa ir muito longe, não. Não precisa ir muito longe. Aqui mesmo, nós podemos pegar nosso próprio município aqui. Se nós pegarmos nosso próprio município, nós vamos chegar aqui numa região, aqui você tem a sede, e nós temos aí os povoados, nós temos as ilhas. Se você for andar por esses diversos lugares, você vai perceber que a língua, ela vai ter variações, ela vai ter mudança da forma, inclusive, das pessoas falarem. Elas vão falar de forma diferente, falando da mesma língua. Portanto, nenhuma língua é homogênea, é tudo igual. Cada variedade de uma língua é resultado das particularidades, das peculiaridades, das experiências históricas do grupo que a fala. Exatamente. Então, cada grupo que fala a língua portuguesa no Brasil, por exemplo, cada língua, aquilo que está acontecendo, aquele vocabulário, aquelas palavras novas, aquele jeito peculiar, aquele jeito particular de falar, aquilo ali é resultado de quê? Das experiências históricas, né? Daquele povo, né? Da história daquele povo, que traz aquele vocabulário, que traz aquele sotaque, aquele jeito de falar. Então isso é normal e pertence às línguas, é natural das línguas. Ok? Okay. Linguagem, diversidade linguística. Do ponto de vista, guarde isso aqui, ó, do ponto de vista linguístico, da língua, ou seja, da comunicação, todas as variedades de uma língua se equivalem. Não há como diferenciá-la em termos de melhor ou pior, de certo ou errado. A diferença de valoração das variedades é um fato exclusivamente social. Então, se um fala de uma forma, tem um sotaque de um jeito, o outro tem um sotaque de outro jeito, diferente, isso não tem nenhum valor para ser melhor ou pior, certo ou errado, porque as pessoas se comunicam, okay? Porque elas conseguem se comunicar. Okay? A diferença dessas línguas, nós vamos ter o quê?
o valor delas é exclusivamente social. Nós vamos ver aí por que uma certa língua, ela socialmente, ela é considerada mais valorizada. Tem a ver, nós vamos ver, tem a ver também com status social, tem a ver com posição social, ok? Então, nós vamos ver o que é. Mas, na verdade, as variações linguísticas, elas não têm uma certa ou errada, né, em relação às línguas, okay? Porque elas se comunicam. As línguas mudam constantemente no tempo, okay? Mudam constantemente no tempo. Só para vocês aí, não sei se alguém já assistiu. Quem já assistiu aí, esses são novos. Quem já assistiu a novela aí, Escrava Isaura? Alguém já assistiu? Sinaliza para mim aí quem já assistiu a novela Escrava Isaura. Já viu algum capítulo ou já assistiu a novela Assim a Moça? A Globo passava muito isso aí, não sei se vocês assistiram. Mas se vocês assistiram uma novela aí, ou um filme de época, vocês vão ver, por exemplo, que a palavra você, ela no início, as pessoas chamavam ela de vós mercê, né? Era vossa mercê, depois veio vós mercê, e hoje fala-se você. Então, a língua ela vai mudando com o tempo. Por exemplo, farmácia. Farmácia era escrito com PH. Hoje ela é escrita com F, ok? Então a língua ela tem essa capacidade, okay? Ela vai mudando, ela varia com o tempo, okay? É chamada a variação histórica, né? Vai variando. A língua varia conforme a região que é falada, aquilo que eu falei para vocês. A região Nordeste, nós temos aqui palavras, nós temos um jeito especial de falar, né, que em outros lugares não tem. Por exemplo, aqui nós falamos muito oxe, né? Em outros lugares não fala. Nós falamos algumas formas interessantes de falar. Por exemplo, eu acho uma coisa legal aqui que a gente fala, é quando você compra uma roupa, compra um sapato, uma coisa aí, para você dizer que aquele negócio não é bom, que não é coisa, isso aqui é peba. Aí você, isso aqui é peba. Se você for falar em outro lugar aí, por exemplo, essa roupa aqui é peba. Então, as pessoas não vão entender, porque variou a língua. Esse é um vocabulário nosso, né? Então, aquilo que é peba, aquilo que não é verdadeiro, né? O verdadeiro, o original, né? Aí de onde foi que nós tiramos, ou alguém tirou esse vocabulário? Esse negócio de peba e verdadeiro. Então, tirou do quê? Do tatu, né? Quem já caçou tatu aí vai saber que existe o tatu verdadeiro e o tatu peba. Então, aquele que não é verdadeiro é peba. Então, trouxe isso aí para a língua. Então, essa coisa é nossa, okay? Coisa nossa, coisa do Nordeste. Então, é a variação da região. Também nós temos a diferença em nosso sotaque, né? Quando nós falamos em qualquer lugar, nós temos o sotaque, ele funciona como uma identidade, então ele nos identifica, né? Ele já fala que nós somos da região do Nordeste, a nossa forma especial de falar, ok? Também o pessoal do Sul, da região do Rio de Janeiro, de São Paulo, né? Do Sul da Bahia, eles vão ter sotaques diferentes. É lógico que quando eles estão aqui também em nossa região, quando eles abrem a boca, você já sabe que não é daqui. É muito fácil de você verificar. Então, quando a pessoa fala, você diz, isso aqui não é daqui da nossa região. Por quê? Porque você já fez a diferença, já viu que ela fala de forma diferente. Fala o português, mas um português variado da região que ela é. Okay? A língua reflete também as diferenças sociais, socioeconômicas. Então, as diferenças econômicas e culturais. Então, como significa econômica, né? Socioeconômicas são que pessoas que têm escolaridade maior, pessoas que têm financeiramente, né? São mais abastados financeiramente e culturalmente, geralmente eles tendem a falar uma língua, né, mais aproximada da língua da norma padrão. Nós vamos ver depois
A norma padrão. Essa norma padrão é a norma que vocês estão aprendendo na escola. Okay? A norma padrão, que é chamada norma padrão ou norma culta, essa que vocês vão aprender na escola. Na escola, vocês não vêm na escola para aprender português, você vem na escola para aprender outra língua. É por isso que muitas vezes vocês acham português, às vezes, difícil. Por que português difícil? Porque você vem aprender uma nova língua. A norma, essa norma culta é uma língua diferente da que você fala. Porque no dia a dia, para você se comunicar, você não se importa muito. Mas por que eu tenho que aprender essa norma diferenciada? Eu tenho que aprender. Por quê? Porque essa norma culta é a norma que está nos documentos oficiais, nos textos oficiais. Então, se você vai fazer um concurso, se você vai escrever uma redação para o vestibular, então, você tem que usar que linguagem? Você tem que ligar a norma culta. Porque se você for escrever um texto no vestibular, no Enem, aí, foi cheio de gírias, de coisas regionais, de coisas que as pessoas não entendem, que não é da norma culta, nem que não entende. É que não é da norma culta, a sua redação será anulada. A pessoa que vai corrigir não vai considerar. Por quê? Porque você deve escrever, conhecer a norma culta. Você está na escola para aprender essa norma culta. Não é para você aprender, para ir falar, para se mostrar que você é culto, mas você aprende a norma culta para você usar na sua necessidade. Okay? Você não vai chegar lá no seu povoado, lá na sua comunidade, lá onde você mora, no seu bairro, lá na ilha onde você mora, e vai começar agora a falar difícil, falar a norma culta, sendo que muitas pessoas talvez não vão nem entender, né, essa língua que você está falando. Então, você está aí cometendo um erro, um equívoco. Essa língua é para quê? Para você se adaptar. Dependendo do espaço que você estiver pertencendo, dependendo com quem você falar, você conhece a norma e você vai se expressar dessa forma. Okay? E a gente aprende essa norma. Por que a gente aprende a norma culta? Ela é importante porque ela que vai fazer, muitas vezes, você crescer socialmente, você vai crescer financeiramente. Okay? Por isso você tem que conhecer a norma culta. Porque se você for numa entrevista de emprego, por exemplo, numa empresa, quando você abrir a boca, essa empresa ela pode aprovar você ou pode reprovar você. Okay? Então, existem algumas coisas na língua, né, que complica, né, que inclusive é de preconceito, se você falar. Por exemplo, na fala, a gente fala muito, pode falar livremente, não tem muito problema, mas mesmo na fala, tem algumas coisas que complicam. Por exemplo, concordância. Quando você não concorda bem o sujeito com o verbo, por exemplo, nós, em vez de falar nós fomos, a pessoa fala nós fomos, nós vai. Então, isso dá problema. Porque isso cria um problema, porque as pessoas vão dar risada, vai criar problema. Então, a gente precisa ter cuidado. Então, esses cuidados mínimos aí, também na hora de falar. Okay? Que cria constrangimento para a pessoa. Ok. Nós temos uma língua também aí, né? A escrita, na internet, estudos linguísticos discursivos procuram mostrar que a internet não é mera reprodução da fala na escrita, mas sim uma forma entre os falantes. Então, nós temos uma língua, né? Uma língua, assim, uma diversidade, uma variação aí, linguística dentro da internet, né? Lá, quando você vai escrever na internet, geralmente você tem a tendência a fazer o quê? A abreviar as palavras, né? Você vai escrever você, só coloca V e o C e tal. Muitas palavras você escreve do jeito que você fala. Então, ali também é uma variação, já estamos considerando como uma variação da língua. Okay? Então, vamos lá ver aqui os conceitos aqui. Língua e linguagem, comunicação, interação. Vamos ver aqui. Então, conceituando aqui. A comunicação ocorre quando interagimos com outras pessoas. Então, nós utilizamos a linguagem, sendo esta verbal, as palavras, ou não verbal.
Então, gestos, movimentos, expressões corporais, faciais, som, cores, e aí listas de digitais, aí nós usamos para comunicar. Então, linguagem verbal ou não verbal, usamos para interagir com as pessoas. Okay? Interlocutores, o que são interlocutores? São as pessoas que participam do processo de interação por meio da linguagem. Então, quando eu estou interagindo com alguém, essa pessoa que está falando comigo, que está comunicando comigo, é o chamado interlocutor. Okay? Então, código, nós falamos lá que a língua é um código, e é um código, é um conjunto de sinais convencionados, né, socialmente para a construção e transmissão de mensagem. Então, a língua é o código. Então, nós temos os sinais, né, temos as palavras, né, e elas são os sinais, o conjunto de sinais, eles foram convencionados, né, alguém criou essa convenção, ela não é natural, ela foi criada, esses sinais, né, e convencionado socialmente para a construção e transmissão de mensagem. Então, a língua é isso. Né? Convencionou-se, né, que aquele grupo fala que aquele código, aquele conjunto de sinais da língua. E ali é onde ocorre a transmissão da mensagem, da comunicação dentro da sociedade. Então, a língua é o código linguístico social, que nós falamos. Que é língua? Lembrar sempre, quando falar de língua, lembrar de código, né? Código linguístico social. Formado por quê? Signos. Formado por quê? Por palavras. Então, por palavras e leis, por meio do qual as pessoas se comunicam. Então, elas têm que ter o quê? Palavras. A língua, ela é quem tem o código. Então, o código são os signos. São as palavras. E tem as leis. Por que leis? Porque você tem um sujeito, você tem o verbo, tem os complementos do verbo, mas se você colocar isso na ordem certa, você comunica. Mas se você pegar as palavras e misturar elas de todo jeito, você tem um monte de palavras, mas você não tem a combinação. Então, não haverá o quê? Com comunicação. Okay? Idiomas são normas linguísticas coletivas nacionais. Então, o idioma é o quê? É a língua, é uma língua. O português é um idioma, o inglês, o alemão, o espanhol, por aí. Então, o que é dialeto? Dialetos são normas coletivas regionais, ou seja, originadas da diferença de região ou território, de idade, de sexo, de classe, de grupo social, da própria evolução histórica da língua. Então, você tem a mesma língua, mas sendo falada naquela região com uma forma diferente, né? Uma variação. Isso aí que a gente vai chamar de uma variação da língua, vai chamar isso de dialeto, uma variação da mesma língua. Okay? Nós temos registros, que são registros, são variação de acordo com o grau de formalismo na situação, modo de expressão oral ou escrito, sintonia entre interlocutores, cortesia, vocabulário. Então, os registros são de acordo com o grau de formalismo, né, da formalidade. Quando eu estou com meus colegas, eu falo de um jeito, quando eu estou com as autoridades, eu falo de outro. Então, são os vocabulários específicos. Okay? Agora, o que é fala? O que é fala? A fala é a utilização oral da língua. Então, a língua, usando de forma oral, é a fala, pelo indivíduo. E é a utilização oral da língua pelo indivíduo. Nós podemos usar a língua por escrito e podemos também usar a oral, né? Então, ela é pelo indivíduo, é algo individual, a fala é individual. É um ato individual, pois cada indivíduo, para a manifestação da fala, pode escolher os elementos da língua que lhe convém, conforme seu gosto, sua necessidade, de acordo com a situação, com o contexto, sua personalidade, o ambiente sociocultural e tudo. Então, eu uso a língua particular, eu uso ela de acordo com a forma que eu quero escolher. Se eu quero falar com alguém em grau formal, eu vou falar de um jeito, né? Se é em outro ambiente, eu falo de outro jeito. Eu vou adaptando a minha fala. Okay? A fala, ela pertence ao indivíduo. Então, o indivíduo, ele vai usando de acordo com a sua necessidade. Okay? Então, a fala é a utilização da língua pelo indivíduo. Okay? Utilização da forma oral. Okay? Então, nós temos aqui os níveis de fala.
Então, vamos lá, os níveis de fala. Devido ao caráter individual da fala, é preciso observar alguns níveis de fala. E isso aqui é importante, viu, pessoal? Eu quero que vocês fiquem ligados nisso aqui, isso aqui é importante. Os níveis de fala. Isso aqui cai muito em vestibular e é importante você entender. Então, os concursos, eles valorizam muito esse negócio aqui, esses níveis de fala. O nível coloquial popular. Okay? Nível coloquial ou popular. É a fala que a maioria das pessoas utiliza no seu dia a dia, principalmente em situações informais. Informais significa o quê? Quando eu estou com os amigos, quando eu estou com os colegas, quando eu estou jogando futebol, quando eu estou ali. Então, essa coisa é informal. Então, isso é uso popular ou coloquial, é esse uso informal, é quando eu estou à vontade. Então, esse nível de fala é mais espontâneo. Ao utilizá-lo, não nos preocupamos em saber se estão falando de acordo ou não com as regras formais estabelecidas pela língua. Então, quando nós estamos falando no nível coloquial ou no nível popular, eu estou falando espontaneamente, okay? Estou falando despreocupado, sem preocupação com o meu falar. Okay? É diferente. Se eu for fazer um discurso, você for convidado, aí, quando vocês terminou o ano, e se formarem, e aí alguém foi convidado aí para fazer o discurso da turma. Então o seu discurso vai ser diferente, você não vai fazer o seu discurso agora na linguagem coloquial, de todo jeito, como você estava falando com os colegas e tal. Né? Então você vai usar, que você vai vir para esse outro nível aqui, ó. Formar o culto, vai elevar um pouco o nível, né, desta fala. É o nível que fala normalmente usado pela pessoa em situações formais. Situações formais são aquelas que você já não está ali, vamos dizer assim, não é a mesma coisa que você está jogando bola. Okay? Já é uma situação, por exemplo, um emprego, uma entrevista de emprego é uma situação formal. Você vai procurar emprego, a empresa chama você para uma entrevista, a primeira coisa que ela vai avaliar em você é a fala. A primeira coisa que o entrevistador, que o psicólogo, ali o recrutador vai falar com você, perceber é a sua fala. Eu, uma vez, morando em São Paulo, eu ainda era jovem, 20 e poucos anos, eu pedi um trabalho bom por causa da minha fala. Eu cheguei, fui daqui jovem, fui morar na periferia lá de São Paulo, e aprendendo muito a gíria lá de São Paulo, e o jovem gosta dessas coisas, acha isso legal. E aí comecei a falar também, parecido com eles, e comecei a falar para me comunicar, usava, né, está ligado, você está ligado, que aí, na hora de que eu estou falando, fazendo a entrevista com uma pessoa, aí eu conversei com ela, depois eu falei para ela, tá ligada, e aí comecei a falar gírias. O que aconteceu? Aconteceu que eu pedi um emprego, era um trabalho bom, e a entrevistadora ainda fez questão de me dizer por que eu pedi um emprego. Ela me disse que eu perdi a vaga porque eu ia trabalhar com uma pessoa de idade e eu tinha terminado o ensino médio. E não era bom eu falar aquela linguagem, uma linguagem carregada de gíria. Por quê? Porque lá na minha comunidade era legal, eu me comunicava bem. Mas só que eu não tinha essa noção do grau de formalidade da língua. Então, eu não tinha noção que ali, com aquela entrevistadora, eu tinha que mudar a minha forma de falar. Eu tinha um nível, ali agora era outro. E eu achava que não. Né? Vocês já estão melhor que eu, já tem essa informação. E quando vocês forem ter uma situação formal, vocês têm que ter uma preocupação com a sua forma de falar. Não uma preocupação exagerada, mas saber que ali você está numa situação formal e não é igual você está com seus colegas. Então, o nível formal culto é o nível da fala normalmente usado por pessoas em situações formais. Caracteriza-se por um cuidado maior com o vocabulário e pela obediência às regras gramaticais estabelecidas pela língua. Significa o que as regras gramaticais? Então,
O sujeito concordando com o verbo, então, nós vai, aí você já não está concordando com a regra. Okay? Então, tem que ter cuidado aí já, né? O vocabulário, que palavras você vai falar, né? Na hora que você está comunicando. Que tipo de palavra, que tipo de vocabulário você está usando. Né? Situações, não sei se você já se pegou aí, às vezes alguém, sua mãe, ou seu pai, ou sua tia, menina, que palavras são essas, que vocabulário é esse, menino? Você está usando um vocabulário que não, e naquele ambiente ali não é o ambiente certo de você usar, ok? Então você tem que fazer o que? A adequação da sua fala. Nós estamos aqui terminando, ok, pessoal? Já estou meio cansado aí, mas vamos terminar isso aqui. Então, vamos ver, conceituando aqui um pouco, fala normas linguísticas individuais. Então, o que a fala, né, ela é uma norma linguística individual. Ela é não planejada, você não planeja para falar, ela é fragmentada, né, você vai falando separadamente, ela não tem uma sequência, ela é incompleta e é pouco elaborada. Então, na fala, a gente não tem essa preocupação de planejar para falar, então você não planeja para falar, então, você vai falando ali, vai saindo ali espontaneamente. E é pouco elaborado, porque você não parou para pensar. Já a escrita, né, ela é planejada, você senta para escrever, você planeja escrever, ela não é fragmentada, então ela tem uma sequência, ela é completa e é bem elaborada, né? Predomínio de frases completas, subordinação, uma frase dependente da outra, né? Uma subordinada à outra, então há diferença entre escrita e fala. Okay? Nível de língua, as diferenças de uso da língua constituem as variedades linguísticas. Então, nós falamos a diferença de uso da língua constitui as variações linguísticas. Nós falamos sobre as variações linguísticas. Ainda vamos falar sobre isso depois, mas já estamos aqui já falando um pouco sobre isso, variações linguísticas. São, portanto, as variações de uma língua que uma língua apresenta, de acordo com condições sociais, lembra que eu falei, são pessoas mais ricas, né, pessoas que estudaram mais, então fala de uma forma aproximada da norma culta, níveis, condições sociais, culturais, regionais, não região, históricas, a língua, né? Ela varia de acordo com o tempo em que é utilizada. Então, eu falei você, vós me ser, hoje, ok? Hoje, antes, vós me ser, hoje você, e farmácia com PH e outras palavras que vão mudando com o tempo. Entre as variedades de uma língua, existe a língua padrão, lembra que eu falei língua padrão ou norma culta, certo? É essa que é cobrada nos vestibulares, nos documentos oficiais. E a não padrão, a norma não padrão é a norma popular, coloquial. Okay? Não padrão, técnica, literária, gíria e jargão. Essas são a não padrão. Ok, okay, nós ficaremos até aqui, que as funções da linguagem, nós iremos trabalhar com elas numa próxima aula. Até aí já é suficiente para vocês fazer as atividades